Olá! Toque, toque, toque. Pode entrar? Estamos ao vivo. Mais um dia. 18h37. Estamos aqui hoje para falar do terceiro dia de uma vida com propósitos. Aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Estamos aí na expectativa de mais um dia para gerar reflexão de transformação. Eu creio que ao final desses 40 dias vai ser muito transformador para mim primeiro e para vocês também que estão acompanhando, estão fazendo as tarefas, está gerando reflexão. E esse é o propósito, né? Sair da alienação, é buscar consciência, aquilo que somos, naquilo que fazemos, para que façamos de maneira extraordinária, né? Vamos falar assim, de maneira com que a gente não só obedeça, mas agrade o coração do nosso Pai. Boa noite, Nath. Nath sempre prestigiando aí, patrocinando, né? Minha querida, fez minha arte. Obrigada, viu, Nath? É o reino, né? É o rei em nós. E obrigada por isso, viu? É uma querida. Estamos aqui para falar de mais um dia, né? De uma vida com propósitos. Eu não sei se você refletiu sobre o que a gente leu ontem, como estão seus pensamentos. Nós falamos ontem que nós não somos um acidente, né? Nós somos criados pelo nosso Pai Celestial, mesmo antes dos nossos pais nos programarem, né? Vamos falar assim. E que Ele tem propósito em tudo, em todas as coisas. E o versículo que Ele deixou para a gente memorizar foi: Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isso está em Isaías 44:2. E o que ele nos leva a meditar é que se tem alguma área em que nós não temos aceitação em nós daquilo que Deus nos criou para ser, de alguma característica emocional, física, existe alguma área da sua vida que você ainda não se aceitou, que não gerou uma satisfação e contentamento? Eu deixo aí essa reflexão e se quiser comentar aqui comigo ou quiser mandar mensagem, fica à vontade. Eu vou colocar aqui sobre o título do nosso livro. Leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Então, a cada dia a gente vai ler sobre um capítulo, de acordo com o autor, que ele nos pede um dia fazendo uma leitura do capítulo. Vou fixar aqui. Então vamos lá, dia 3, o tema de hoje é: o que dirige a sua vida? Já é um título bem provocativo, né? Que nos gera essa reflexão de quem está na direção da nossa vida. Vamos lá. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é o quê?
A inveja está em Eclesiastes 4:4. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. E essa frase é de Thomas Carlyle. Vamos lá então. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando, direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando vergonha. Dirigidos pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: "Você será um fugitivo, errante pelo mundo." Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Sem propósito. E nesse caso, sem propósito, ainda carregando de culpa, né? Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pôde fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: "Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos." Está em Salmos 32:1. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas, sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. A gente tem aprendido que nós devemos agir com as pessoas, né? E não reagir, porque a reação ela vem de uma ira, de uma fúria, de algum descontentamento, né, com o próximo. Então, nós somos seres que têm ação, que têm atitude. E essa atitude, ela vai edificar a vida do próximo. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Então aqui ele tem falado de perdão, né? Ontem a gente falou, né, o perdão. A Bíblia nos fala em Mateus 18 que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 vezes, né? E se a gente for pensar, o que significa isso? É não se ofender. Porque como que você vai ficar perdoando uma pessoa 490 vezes? 70 vezes 7, não é? Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Isso está em Jó 5:2.
Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de experiências fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Está em 1 João 4,18. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que, quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por sua quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Então aqui ele fala, né, sobre as riquezas, que muitas vezes a gente coloca a nossa segurança em coisas materiais. Somos dirigidos, né, pelo materialismo, somos dirigidos pelo medo, e a gente sabe que com medo a gente não ousa, a gente não arrisca, a gente não dá passos. E como que Deus nos governa? A gente dá um passo em obediência, Ele dá outro, né? É como se fosse um tabuleiro de dama. Você dá uma mexida na sua peça, Ele vai e mexe com a outra peça. E assim tem que ser esse relacionamento com Ele, né? Na confiança. Sim, Maíra. A pandemia nos mostrou, né? Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Então, aqui o que a gente falou, né, que o objetivo é tirar a gente da alienação. Entender os propósitos de Deus para nós exige o quê? Consciência, exige estado de presença para que a gente não seja governado, né, pelas pessoas, até pelos próprios pais, né, de forma inconsciente. Muitas vezes eles não têm a melhor orientação. Claro que cabe nós honrá-los, né, mas quantos diplomas a gente já viu sendo entregue aos pais, daquelas pessoas que fazem um curso de formação não para si, mas para agradar a vontade de um pai, de uma mãe, com aquele orgulho, né, do filho, com aquela intenção
para o filho e não verdadeiramente a própria decisão da pessoa em fazer a formação. E aí chega no final da conclusão do curso superior, eles vão lá e entregam para os pais o diploma. Ou seja, eles fizeram para os pais e não para si. Então, né, Deus nos fez com um propósito e cabe a nós entender e obedecer o que Ele quer para nós. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Está em Mateus 6:24. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Então, só quando a gente obedece, né, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós é que vai trazer realização, vai trazer propósito. Não aquilo que os outros querem que nós façamos. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem a riqueza, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Então vamos nessa caminhada aí de conhecer o nosso propósito a cada dia, né? Para a gente não viver essa vida mesquinha, né, e inútil que o autor nos traz. Então vamos às vantagens de uma vida dirigida por propósito. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósito. A primeira: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia, a psicologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa de 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim, começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância, nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado, sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías 49:4. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Jó 7:6. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7:16. Aqui a gente lembra, né? Recorda da história de Jó, onde ele perdeu tudo. E as coisas que ele perdeu, ele viu que não fazia sentido, né? Mas o que Deus fez? Quando ele verdadeiramente tem um encontro com Deus, né? Quando ele fala que conhecia, né? Ouvia Deus de falar, mas agora ele conhece a Deus e teve a sua sorte, né, restaurada. Seus filhos, ele foi restituído, né, nas suas riquezas materiais. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A gente muitas vezes tem medo de morrer, não é? Mas aqui o autor, ele considera o quê? Ele considera a morte quando nos falta propósito. E realmente, se a gente não tiver e não entender, não tiver consciência do que fomos chamados para fazer e executar, a nossa vida ela é mesquinha, né? Ela é inútil. E é isso que nos dá propósito todos os dias, né?
de levantar, né? Ainda mais agora, esses dias mais frios, né? O que te faz, o que te motiva a levantar? A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras. Ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Essa parte aqui é incrível, né? Dos pacientes com câncer, o médico, né, ele perguntava para esses doentes, né, se ele acreditava na cura e se ele queria viver mais, né? E por um motivo, aqueles que tinham, né, o propósito de querer viver mais, eles eram os primeiros a ser curados, né, a ser sarados, ou seja, um propósito, né, gerado no seu coração, o que ele faz? Ele te motiva e faz com que você avance, você vá para a vida, porque você tem um propósito no seu coração e isso te gera força, te dá energia, né, para você buscar e ir para a vida mesmo, né? Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Está em Jeremias 29:11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Isso está em Efésios 3:20. Segundo propósito: conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Então, em um mundo que a gente recebe muitas propostas, né? Assim que a gente recebe proposta, a gente tem que pensar: essa proposta ela tá de acordo, ela tá em coerência com aquilo que eu penso, com aquilo que eu preciso executar? Se tiver incoerência, a resposta é o quê? Pode ser sim, né? Caso contrário, por que eu vou perder tempo? Lilian, é uma vida com propósitos, de Rick Warren. São 40 dias de meditação. Cada dia a gente vai fazer a leitura de um dos capítulos. Hoje a gente está no 3º. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades, e isso causa estresse, fadiga e conflitos. E será que tem alguém que está exagerando aí nas atividades? Está estressado, está fadigado, está em conflito? Então, se você perceber que você está com algum desses sintomas, né, de comportamento, estresse, fadiga, isso, o que acontece? Pode estar em desacordo com o seu propósito, ou seja, você está fazendo mais do que aquilo que você foi chamado para fazer. Então, vale parar, gerar reflexão para ver onde você pode voltar, né? Voltar a não fazer ou voltar a fazer, depende do que for proposto.
É impossível fazer tudo que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Isso aqui é muito forte, gente. Se a gente fala sim para todo mundo, o que vai acontecer? Você não vai falar sim para você e nem para Deus. Por quê? Porque você tem um compromisso com Ele, você tem uma aliança com Ele. E se você começar a realizar tudo que as pessoas pedem para você fazer, você vai se embolar no meio de campo aí. É claro, gente, nós somos pessoas generosas, nós somos pessoas que têm compaixão uns dos outros, mas a gente tem que fazer aquela pergunta: eu estou contribuindo com o propósito, com o meu e daquela pessoa? Porque muitas vezes eu estendendo a minha mão, eu posso estar atrapalhando o outro, que está em fase de reflexão, que está em fase de ser trabalhado por Deus. E aí eu posso pegar um fardo aí que não diz respeito a mim. Obrigada, Luilson. Propósito de 40 dias, hein? Leitura desse livro. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse, ou possivelmente está assistindo muito a programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso está em Provérbios 13, 7. E aqui, quando fala em simplicidade, não é ser simplório. A gente sabe da diferença de simplicidade e ser uma pessoa simplória. Uma pessoa simplória é aquela que não tem muita noção das coisas, não tem um bom senso, não tem um equilíbrio. Mas a pessoa simples, ela faz aquilo que tem que ser feito, sem questionar muitas vezes, porque esse questionamento ele está sendo gerado por um perfeccionismo, e a simplicidade ela está nas coisas simples. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Está em Isaías 26, 3. Terceiro argumento aí para conhecer o propósito. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Efésios 5:17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Então, que mostra a importância, né, da gente ter foco. E aqui ele fala até que o foco, ele gera fogo, né? Ele aquece
uma determinada região, e aquilo em aquecimento gera o fogo. E é aquilo, né? Aquilo que eu coloco o foco se expande. Em que eu estou colocando o foco? Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano, praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Filipenses 3:13. E aqui normalmente as pessoas falam, né? Você conhece um líder? Qual o líder de sua referência? E a gente vê que uma característica comum neles, nessas pessoas que a gente tem admiração, é o quê? É o foco que eles têm, é o foco que norteia a vida deles, né? Porque eles fazem por um propósito. E se a gente faz por um propósito, a gente conclui. A gente começa, a gente continua, a gente conclui. Se eu não tenho propósito, eu vou ter dificuldade de dar o primeiro passo, a começar. Por quê? Primeiro, que eu não entendi o que eu precisava fazer. E o segundo, muito menos não vou continuar, porque se eu não sei o que era para fazer, como que eu vou continuar e permanecer em uma coisa que não tinha consciência, que não tinha foco, que não tinha luz? Então, a necessidade, né, de a gente entender esses propósitos de Deus na nossa vida, porque é eles que vão nos gerar essa energia, que vão nos mover com força, né, para que a gente permaneça nessas funções e nessas execuções. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos, pare de tentar fazer de tudo. Faça menos, elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter propósito. Mas por quê? Paulo disse: assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Filipenses 3,15. Aqui me gera a reflexão de Maria e Marta, né? Ambas estavam servindo a Jesus, mas aqui, nesse comparativo, quando, né, nos remete a Maria e Marta, é porque as duas estavam trabalhando para o Senhor, mas Maria escolheu a melhor parte, né? Quando Jesus fala com ela que ela escolheu a melhor parte, porque ela estava ali em obediência. Ah, mas Marta estava trabalhando para ele, mas não era a vontade dele naquele momento. A vontade dele para ela naquele momento é que ela estivesse na presença, igual Maria estava. Então, muitas vezes a gente está envolvido em um ativismo onde nós não fomos chamados para estar. Só que um vazio que a gente pode sentir pode gerar isso em nós. Pode gerar movimentos sem a gente estar debaixo da palavra de Deus, sem a gente estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou. Então aqui ele fala, né? Se possível, elimine até as atividades que aos seus olhos são boas. E não sei aí o que você está pensando, se tem alguma atividade, né, que você percebeu que está desalinhado com os propósitos para a sua execução. Elimine até as coisas boas, as atividades que aos seus olhos parecem ser boas, mas não foi o que Deus chamou para você fazer. 4. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho.
Jorge Bornau escreve: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso, ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. E aqui a gente tem a reflexão de que o que importa não é fazer coisas, né? O que importa é fazer a coisa certa. É o que Deus diz para você fazer. Porque até as boas coisas, elas não podem não ter sido direcionadas, né, para que você realize. 5. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partiram. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta no local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Está em Romanos 14:10. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso, nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João 14:6. Então, esse motivo, né, especial, ele vem, essa descoberta do propósito, né, a fim de que a gente chegue na eternidade, né? E essas são as duas perguntas que Deus quer, né, nos fazer no dia desse tribunal. A primeira é se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Você aprendeu a amá-lo e confiar nele? São essas as perguntas, né, que Deus vai nos fazer no dia. A segunda: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos, enfim, tudo que Deus deu a você? Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Então aqui ele pergunta, né? E os dons e talentos que Deus nos deu, nós usamos isso, né? Para quem e com quem? O que nós fizemos com esses dons e talentos? Nós usamos em prol do reino
ou nós guardamos em gavetas, não expomos a nossa carinha aqui, por exemplo. O que a gente edificou, né, na vida das pessoas, o que a gente gerou, qual legado a gente deixou na vida delas. Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. E chegando ao fim, pensando sobre o meu propósito de vida, o que ele deixa para nós sobre essa reflexão? Viver com um propósito é o caminho para a paz. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Tem alguém que está sem paz? Tem alguém que está ansioso, que está angustiado? Ou seja, né, volte e veja o que você tem feito que não está em coerência com aquilo que Deus pediu para você fazer. Está pesado? Está um fardo grande? Veja o que dá para você voltar e alinhar os seus pensamentos e fazer em coerência com aquilo que Deus quer. Até mesmo tirar as boas coisas, porque, como a gente falou, nem sempre as boas coisas vão estar alinhadas com as coisas de Deus, não é? E o versículo aqui que ele deixa para a gente memorizar está em Isaías 26, 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então, de hoje para amanhã, a gente pode memorizar esse versículo. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então, aqui diz respeito à nossa fé, ao que a gente crê, ao que a gente confia, né? Pergunta para meditar. Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? Então, aqui uma pergunta para a gente meditar, e se quiser perguntar para alguém também, né? Exemplo, para os mais íntimos, né? Virar para o esposo, para a esposa, virar para o irmão e perguntar o que você acha que dirige a minha vida? Quem você acha que dirige a minha vida? Essa é uma das perguntas, né, que pode gerar essa reflexão. Aí o outro pode responder, será o medo? Será as coisas materiais? Ou será o próprio Cristo? Eu gostaria de ouvir o próprio Cristo. Mas muitas vezes não é o que a gente vai ouvir, né? Porque essa transformação ela ocorre de dentro para fora. Então, eu creio que aquilo que a gente tem guardado, aquilo que a gente tem meditado, aquilo vai ser um transbordo para fora. E que bom se a gente escutar, né? Quem dirige a sua vida é o Senhor. Eu gostaria de escutar isso. Eu não sei você, mas queima no meu coração para que eu escute isso. E se eu não escutar isso, se eu ainda não estiver escutando isso, eu vou me esforçar para que Ele seja o meu guia. Não por medo, não por materialismo, não por necessidade de aprovação, por nenhum outro motivo, mas que seja o que? A vontade dEle, que permaneça em mim. Em obediência, eu me rendo a Ele, eu aceito a Ele como meu Senhor e meu Salvador. E quero ouvir na eternidade também que aquilo que eu fiz estava alinhado com o que Ele tinha para mim. E que em fé eu agi em obediência, em direcionamento dEle, para a honra e glória do nome dEle. Então é isso, eu vou deixar gravado essa live e vou colocar lá as orientações do dia 3, que são os temas de reflexão, de memorização e de meditação. Tá bom? Um beijo para vocês e amanhã a gente está aqui de novo
para o dia 4. O dia 4 é criado para ser eterno. Então vamos lá, de glória em glória nós vamos vencer e conhecer mais do nosso propósito, né? O que Deus destinou para nós aqui na Terra. Um beijo para vocês, obrigada a todos aí. Qualquer coisa, conta comigo aqui no direct. Beijo, Natália, Lília, Laiane, todo mundo que entrou aqui. Que bom ter vocês. Pati, Cris, Mirelle, Josi. Muito bom, viu? Obrigada, um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.